Graça e paz! Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 80 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 80. Não te esqueças de Deus. Leituras do dia: Deuteronômio 7, João 11, Salmo 6. Leitura de Deuteronômio 7. 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus tas tiver entregado, e as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. 3. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas desviariam teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. 5. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. 7. Não te teve o Senhor afeição, nem te escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. 8. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem seus mandamentos. E aos que o aborrecem, paga em sua face, destruindo-os. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. 9. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te ordeno, para os cumprires. 10. Será, pois, que, por ouvirdes estes juízos, e os guardardes, e os cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. 11. E ele te amará, e te abençoará, e te multiplicará. Também abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que, sob juramento a teus pais, te prometeu dar. 12. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti estéril, nem entre os teus animais. 15. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. 15. Pois consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te der. Os teus olhos não os pouparão, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. 16. Se disserdes no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Não te temerás,
Antes lembrarás-te do que fez o Senhor teu Deus a Faraó e a todo o Egito. 17. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. 18. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e os que se esconderem de diante de ti. 19. Não te espantes deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. 20. E o Senhor teu Deus lançará estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. 21. Mas o Senhor teu Deus tas entregará, e as confundirá com grande confusão, até que sejam destruídas. 22. Também te entregará nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles debaixo do céu. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois é abominação ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é anátema. Leitura de Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje te ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que depois de teres comido e estiveres farto, e depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se porém te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis ouvir a voz do Senhor, vosso Deus. Leitura de João 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro,
de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao ouvir isto, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto disse, e depois lhes acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Eles, todavia, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que eu lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Afirmou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em segredo: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando: Ela vai ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns deles objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, pois, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a que tinham posto uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tornou-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse a Pai: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que falei, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então ordenou-lhes Jesus:
desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e depois virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a nossa nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, isto ele não disse por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali permanecia com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá, buscavam a Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá porventura a festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Leitura de Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A minha alma também está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Estou cansado de tanto gemer. Toda noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Retirem-se e repentinamente se envergonhem. Pontos principais. Deuteronômio 7 e 8. Moisés exorta Israel a destruir completamente as nações pagãs e não fazer aliança com elas, evitando a idolatria. Lembra que a escolha de Israel não foi por mérito, mas por amor e fidelidade à aliança com os pais. Promete bênçãos pela obediência e adverte contra o medo dos inimigos maiores. O capítulo 8 é uma poderosa exortação a não se esquecer de Deus na prosperidade. Recorda os 40 anos no deserto, a humilhação, a prova, o maná, para ensinar que não só de pão vive o homem, a disciplina como de um pai. Adverte que na fartura da terra prometida, o coração pode se elevar e esquecer a Deus, atribuindo a riqueza à própria força. A fonte de toda força é Deus. João 11. A ressurreição de Lázaro. Jesus se demora propositalmente, permitindo a morte de Lázaro para manifestar a glória de Deus. Ao chegar, encontra Marta e Maria em luto. Marta confessa: Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus chora, comove-se e ordena que a pedra seja removida. Ora ao Pai e clama: Lázaro, vem para fora. O morto ressuscita. Muitos judeus creem, mas outros denunciam aos fariseus. O sinédrio, por instigação de Caifás, resolve matar Jesus. Salmo 6. Salmo penitencial de Davi. Clama por misericórdia em meio à disciplina divina e ao sofrimento físico e emocional. Expressa profunda angústia. Estou cansado de tanto gemer.
Toda noite faço nadar o meu leito. Confia que o Senhor ouviu seu lamento e oração. Termina com a certeza da vitória sobre os inimigos. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o perigo do esquecimento de Deus na prosperidade, Deuteronômio, o poder de Jesus sobre a morte, João 11, e a angústia que clama por misericórdia, Salmo 6. Reflita. Povo santo e escolhido. Deus escolheu Israel por amor, não por mérito. Você sabe que foi escolhido por Deus não por ser melhor, mas por seu amor imerecido. Isso gera gratidão em você? Destruir o pecado. Israel deveria destruir completamente as nações pagãs e seus ídolos. Você tem tratado o pecado em sua vida com a mesma radicalidade ou tem feito aliança com ele? Não tema os inimigos. Deus prometeu vitória sobre nações maiores e mais poderosas. Que gigantes você está enfrentando hoje? Confia que Deus peleja por você? A disciplina de um pai. O deserto foi disciplina, humilhação e prova, como um pai disciplina seu filho. Você vê as dificuldades da vida como disciplina amorosa de Deus para seu crescimento? Não só de pão. Deus ensinou Israel que o homem vive de toda palavra que procede de sua boca. Você vive da palavra de Deus ou apenas do pão material? O perigo da prosperidade. Quando tudo vai bem, há o risco de se esquecer de Deus. Você tem se lembrado de Deus nos momentos de fartura? Ou a prosperidade tem endurecido seu coração? A fonte de toda a força é Deus. É fácil atribuir o sucesso à própria força. Você reconhece que é Deus quem te dá força para adquirir riquezas? Agradece a Ele por cada conquista? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem poder sobre a morte. Você crê nisso não apenas como doutrina, mas como realidade que transforma sua vida e sua esperança? Jesus chora. Diante da dor de Maria e Marta, Jesus se comoveu e chorou. Ele se importa com sua dor. Você leva suas lágrimas a Ele, sabendo que Ele se compadece? Crês isto? Jesus perguntou a Marta se ela cria. Ele faz a mesma pergunta a você. Você crê que Ele é a ressurreição e a vida? Clamor na angústia. Davi não escondeu sua dor, mas clamou a Deus. Quando você está angustiado, você clama a Deus com honestidade ou tenta esconder seus sentimentos? Ouvido e acolhido. Davi confiou que Deus ouviu seu lamento e acolheu sua oração. Você tem a mesma confiança de que Deus ouve suas súplicas? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.